O Renan Santos tem crescido cada vez mais, tem aparecido cada vez mais, e a imprensa começou a falar dele, seja por ataques, seja por elogios, enfim, eu quero trazer algumas matérias, alguns pontos que eu achei interessante aqui para Mais notícias das vocês. eleições 2026. O pré-candidato à presidência Renan Santos, do Missão, afirmou hoje que a proposta sobre o fim da escala 6 por 1, defendida pelo governo federal e em discussão na Câmara dos Deputados, é o que ele chamou de, abre aspas, picaretagem populista, fecha aspas. Essa declaração foi dada em sabatina na Marcha de Prefeitos em Brasília e é o que você vai ouvir agora. Um segundo, quero só pausar antes. Eles vão colocar uma fala do Renan Santos e repara em como eles são maliciosos, o quanto eles são, assim, de certa forma, picaretas, né? A picaretagem populista que ora o presidente da República, ora o Congresso fazem, joga uma política pública, agora é escala 6 por 1, não, estou salvando todo mundo. Vai impactar vocês. Essas políticas malandras acontecem muito em ano eleitoral. Ora a apresentação do projeto, ora a aprovação. Isto não vai rolar conosco. Agora, jogar problema no colo do prefeito, como está sendo feito, para dar uma de bonitão. Ah, eu criei uma política agora do governo. Aí o governo fala lá em cima, anuncia num palco lá pro bando de pelego que vai nos eventos e joga a bucha. Não vai rolar. Mas não vai rolar mesmo. Eu vou dar responsabilidade dentro do orçamento compatível. Olha lá. E aí eles põem aqui também, no final, ó que legal, Renan, no final não, aqui embaixo, Renan Santos sobre a fim da 6 por 1, picaretagem populista, né? Então, o que você é um brasileiro médio aí assistindo a TV, vê isso, você achar que esse cara é muito radical, né? Nossa, ele é fim da escala 6, porque se falar que você é contra o fim da escala 6 por 1, as pessoas não entendem, elas acham que é só dar uma canetada e já era, né? Acabou. Elas acham que você quer que elas trabalhem mais. Eles não entendem isso. E aí, pra balancear isso, olha o que eles fazem. Eles colocam quem? Augusto Cury pra falar. Então eles colocaram alguém que é contra a escala 6 por 1, né? Colocaram alguns cortes aí um tanto quanto enviesados. E aí eles vão colocar agora Augusto Cury com uma sagacidade tremenda pra falar. Nossa, mas uma coragem. Olha que posição difícil de Augusto Cury. E o pré-candidato à presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, disse ser a favor da escala de trabalho 5 por 2 e defendeu a presença de mulheres no STF. Cury também foi sabatinado hoje durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Vamos ver. Eu sou a favor, em tese, da escala 5 por 2, porque 30% dos trabalhadores estão com a síndrome de burnout no Brasil. E nós precisamos também mitigar o poder do STF com muito respeito, eu quero dizer aqui, porque, na minha opinião clara, eu tenho dito isso, que deve ser o fim da vitaliciedade. Os ministros da Suprema Corte deveriam... Cara, que opinião forte! Não, você não tá impactado com isso? Eu tô extremamente impactado. Olha que opinião forte, incisiva. Claro, eu digo isso com muito respeito, temos que mitigar o poder do STF. Nossa, que posição assim! Mano, o Brasil precisa de um presidente igual esse cara. Olha como ele fala assim, com coragem. Esse cara tem bolas pra enfrentar os mais corruptos desse país. Com certeza, Augusto Cury aí. E ele fala sobre as mulheres também. E um advogado, e não mais escolhido por um superpresidente, escolhido sim pelas respectivas classes desses profissionais. Quero dizer claramente também que há uma injustiça dentro da própria injustiça. A justiça é protagonizada por uma estátua mulher com a vendas nos olhos. Mas agora que a doutora Carmen Lúcia deve sair, serão homens. Na minha opinião, clara, convicta, os próximos 2 ministros deveriam ser mulheres. Opa, Bom, deixa eu chamar a minha... Cara, eu fico assim, ó, sem palavras. Mais notícias da... Não, a estátua é mulher com uma venda nos olhos, então também a gente não tá... A Carmen Lúcia vai sair, então a gente não vai ter mulheres no STF. Mano, e se tivesse só mulheres também? Qual seria o problema de não ter um homem? Tanto faz, velho. Tanto faz por quê? Porque tem que ser pela competência. Isso é tão óbvio, isso é tão claro. Você não tem que ter uma pessoa lá porque ela é mulher, porque ela é homem, porque ela é bissexual, porque ela é assexual. Não interessa, eu tô pouco me ferrando. Ela sabe trabalhar, ela é boa, ela é competente, ela é uma pessoa honesta, ela tem um passado honesto. Então é isso que importa, cara. Se ela é mulher, se ela é homem, se é laranja, amarelo, preto, branco, rosa, bege, não importa, velho. A sexualidade da pessoa. Não quero saber, mano. Eu não quero saber, velho. Não quero nem saber o nome, eu quero saber se ela é competente. Mas não, ele fica com essa demagogia, esse negócio populista. É isso aí. Vamos pra outra aqui, outra notícia aqui, essa aqui é mais recente. Então Renan Santos pode repetir o efeito Pablo Marçal. Eu particularmente não gosto quando eles ficam usando o Pablo Marçal de exemplo, porque, pra falar, né, de crescimento do Renan Santos, porque Pablo Marçal é uma pessoa desprezível, da qual eu não tenho nenhum apreço, né, e ele deveria ser tratado como tal, mas não é tão assim. Enfim,
E aí eles estão falando aqui na CNN, eu não sei quem é esse cara, Jorge, perdão pela minha ignorância, mas eu não sei exatamente quem ele é, mas ele fala algumas coisas legais. Ele tem um portunhol, acho que ele é, não sei de onde ele é, mas ele fala em espanhol, então se você tiver dificuldade pra entender, assiste de novo. Porque eu acho que quando eles escolheram não dá tensionar, por legenda, não. ele estava Vou só desacelerar aqui o vídeo porque tá muito rápido. Pronto, 1.10. viendo mal de ese elector Vamos que lá. puede estar justamente beneficiando en este momento, o bolsonarismo, más tal vez después de la Copa, porque el voto antisistema ¿dónde surge? En las últimas 3 semanas. Ahí es donde aparece a Zebra. Por quê? Porque o pessoal está desconectado de realidad, no está interesado en la política porque haya que son todos corruptos, deshonestos, mentirosos, y el ESO se va a interesar por una obligación, ni siquiera, no es un compromiso cívico. Disculpen mi oportunidad, estoy hablando en galego aquí. Mas generalmente, históricamente, son en las 3 semanas que aparecen las sorpresas. Pablo Marçal fue en las últimas 3 semanas. Gremel apareció en las últimas 3 semanas. Mas como a gente faz escuta digital permanente, Santos está como un tsunami crescendo, eu já falo nele há 4 meses. Ele chamou o Renan Santos de Santos. Tá crescendo como um tsunami. Um tsunami. Cara, que felicidade, velho. É muito bom, é muito bom. Isso aqui é um pequeno desabafo, mas é muito bom você ter um pouco de esperança, sabe? Você, cara, pelo menos pensar que, mano, você não vai ser nem Flávio, nem Lula, assim, que você tem um candidato que você acredita, mano. Que você literalmente você acredita no que ele tá falando. Você acredita que realmente ele é competente, que ele pode fazer um país melhor, que ele pode botar as propostas dele em prática, que ele tem qualidade, realmente. É muito bom saber que você tá votando em alguém que você realmente acredita, cara. Que você acredita que pode transformar o país. Isso é um sentimento muito bom, porque você não tá votando no menos pior ou no que você concorda mais ou menos. Enfim, eu queria falar um pouco disso e gostei muito do que ele falou. Tá vindo como um tsunami. Um tsunami. A Globo tá tentando ignorar o Renan até hoje, mas a hora vai chegar. É inevitável. Que todos falaban, no, fica en 8. Una pessoa importante dos medios aqui também falou, não, Jorge, vai ficar em 8. Ele já está em 17. Qual é a sua aposta Não tem aposta. para o Renan Santos? Eu não quero... Eu acho que se as duas grandes campanhas não corrigem os rumos em que elas estão, em um tom mais propositivo, mais de ideia, de construir e não destruir ao outro, ele pode crescer muito mais. Pedro? Ou seja, ele vai crescer, né? Basicamente, né? Porque o que ele falou, assim, se eles não colocarem uma coisa mais propositiva, né? Porque, basicamente, o Flávio fala, eu não sou o Lula. E o Lula fala, eu não sou o Flávio, né? Não sou um Bolsonaro. Então é isso. Não vote em mim porque eu não sou ele. Basicamente isso. Não tem proposta, não tem nada efetivo. Eles estão tentando copiar o Renan, obviamente. A gente já sabe, isso vai acontecer. Mas eles não têm nada propositivo. Então a tendência do Renan é crescer e não vai... No longo prazo, eles vão continuar fazendo a mesma porcaria que eles sempre fizeram. Eu queria saber a sua avaliação sobre o peso da TV na eleição. Muita gente avalia que a televisão perdeu a importância que tinha em outras disputas eleitorais, mas sempre tem uma disputa muito grande para conseguir o maior tempo de televisão. E também a curiosidade de saber quanto custa uma campanha presidencial competitiva. Então, todo é relativo, mas vamos aos números. Pablo Eu não sei se eles terem... Com essa pergunta, eles estavam tentando puxar sardinha pra TV, né? Mas enfim, ele vai responder aqui. Marçal não tinha espaço de TV, Gremel também não tinha espaço de TV e a campanha deles estava no dark social, estava no celular. Eles conversam diretamente com o eleitor. Então, a TV é relevante? Sim, porque a comunicação é repetição, persuadir é repetição. Então, se você não está em TV, você está perdendo o canal. Mas, tanto Gremel como Pablo Marçal, como o próprio Bolsonaro, en el 18 ele não tinha espaço de TV. Então, é importante? Sim. É determinante? Não. E o preço? 100 milhões de reais me disseram uma vez que é o preço de uma campanha competitiva presidencial. É mais ou menos isso? Mas eu duvido que o Bolsonaro gastou isso no 18, sabe? Foi uma campanha tão orgânica, o Gremel em Curitiba, foi uma campanha totalmente orgânica. Eu este dia sentei com ela, eu estava do outro lado, tomamos um café, para mim foi surreal falar com ela e ela comentou, Jorge, éramos eu e meu advogado. E era um podcast, o programa dela era um podcast. Então, por isso te digo, é relativo. Agora, se você tem recursos e você pode administrar isso com mídia inteligente no dark social, é muito mais efetivo, porque o programa gratuito está lá. E eu tenho certeza absoluta que o que define uma eleição não é o programa eleitoral, são as inserções. Com certeza, cara. Você... Programa na TV, né? Aquele horário eleitoral gratuito. Cara, todo mundo, desde que eu nasci, velho. Eu nasci em 94. Cara, desde que eu nasci, todo mundo fala um bagulho chato, ninguém quer assistir aquilo. Agora, quando você assiste organicamente, quando você vê o Renan falando, quando você vê um político que você gosta, você para pra assistir ele, cara, pô, isso aí tem muito mais valor do que você vê ele falando ali na TV, no horário eleitoral, fazendo aquela fingição do caramba.
Enfim, vamos continuar aqui com as notícias que eu quero trazer. Essa aqui já é um pouco antiga, então é de 27/4. Hoje a gente tá no dia 28/5, né? Então faz um mês e um dia, né? Se a gente for colocar assim. Mas Justiça manda Renan Santos excluir vídeos em que chama Wesley Safadão de novo ícone da corrupção. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, criticou os cachês que o cantor cearense recebeu em shows de prefeituras de municípios pobres. Eu não sei porque que tá em aspas aqui, de municípios pobres, se eles realmente são municípios pobres, que não têm dinheiro. Mas enfim, basicamente o que eles estão falando aqui é que o Wesley Safadão processou e ganhou, tá? Então, ó, na decisão datada da tarde dessa segunda, dia 27, a 15ª Vara, blá blá blá, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência feito pela defesa de Safadão. Com isso, Renan tende a pagar o vídeo de março e outros que sejam ofensivos. Ofensivos. Não é nem criminoso, né? É só ofensivo contra... Ele se ofendeu, ele não gostou. Ficar ofendido aqui nesse país vale muito. Contra Safadão, além de ficar impedido de fazer novas publicações com o mesmo teor, sob pena de multa diária de 5 mil. Mano, eu queria que o Renan continuasse fazendo os vídeos, fizesse uma vaquinha pra gente, pra ajudar ele pagar essa multa e continuar fazendo. Porque, caraca, velho, que desgraça. E o que mais incomoda, velho, não é nem ele ter ganhado. Beleza, Safadão ganhou aqui na justiça, ok, eu não sei exatamente o que fez o juiz decidir a favor do Safadão, mas isso não é... O ponto nem é esse. O ponto é o Safadão não se incomodar com isso. Ele achar que o que ele faz tá tudo ok, né? Você cobrar cachê caro pra fazer show em municípios que, cara, com certeza não tem condições de pagar aquilo. Não tem uma atividade econômica decente naquele ambiente, sabe? Então, é uma pessoa que ela não tá pouco se ferrando, ela literalmente tá pouco se ferrando pros outros, né? De um português bem claro, né? Em resposta ao G1, Renan Santos afirmou, via assessoria de comunicação, que o fato de o artista famoso estar servindo como instrumento nesse modelo político falido deveria ser um motivo de, vamos dizer, de vergonha para o senhor Safadão. Exatamente, ele tinha que se sentir vergonha de estar fazendo isso. Mas não, você sente orgulho, porque no Brasil não importa, cara. O que importa é você ter status, o que importa é você ser famoso, o que importa é os outros te olharem, não importa se o que você fez pra chegar lá foram medidas, assim, que pouco beneficiaram a população, que você enganou os outros, não importa. Não importa o que você fez, o que importa é chegar lá, né? Porque a galera valoriza isso. Mas dado que ele já vem de uma família que administra uma cidade muito pobre e que não tem nenhum compromisso com a melhora da vida das pessoas, muito pelo contrário, tem denúncias estranhas que envolvem eles. Eu não esperaria nada diferente dele. Espero que ele me processe bastante, acrescentou, né? Essa foi uma fala de Renan Santos. Aqui eles também falam, o cantor Safadão entrou com um processo por calúnia, difamação e injúria contra Renan Santos após o vídeo em que o político criticou os cachês que o cantor cearense recebeu em shows de prefeituras de entre aspas, municípios pobres. E aí tem a fala aqui de Renan Santos, abre aspas. O cantor lidera um esquema bizarro que explora prefeituras pobres no Nordeste e toma para si milhões em dinheiro que não deveria estar com ele. Somente entre 2024 e 2025, Safadão fez mais de 50 contratos a um valor de 52 milhões de reais, enchendo o bolso de grana em municípios que não sabem explicar até agora como fizeram isso, disse Renan em um vídeo publicado em 21 de março. O juiz entendeu que as declarações preferidas pelo requerido não se apresentam em análise preliminar como mera opinião, crítica política ou juízo de valor, mas como afirmações categóricas de prática criminosa atribuída ao autor, desprovidas, ao menos por hora, de qualquer substrato probatório, circunstância que evidencia, em tese, a ocorrência de ilícito. No caso, eu entendo aqui que ainda tem como ele provar, né? Ao menos por hora, desprovidas ao menos por hora de qualquer substrato probatório de circunstância de evidência, em tese, a ocorrência de ilícito, né? Então, é uma decisão, assim, que, por enquanto, ele não provou efetivamente, mas, assim, só de você olhar por cima, você já vê que não deve ter alguma coisa... Tem alguma coisa de certo não está... Alguma coisa de errada não está certa, entendeu? E o que também é triste em tudo isso é que, cara, a galera gosta, entendeu? Você faz um showzinho ali, já visto o que tá acontecendo no Rio, né? Rio de Janeiro, já foi quem? Já foi Madonna, foi Lady Gaga, foi a Shakira, foram essas três, né? Não sei se foi mais alguém. E a galera gosta, cara. E a galera gosta. E é isso, mano. Porque o negócio, velho, é você ter um momentinho pra relaxar, sabe? É você curtir o show de quem? Da Shakira, velho. Quero curtir o show da... Não que não tenha... Assim,
Não que seja um problema você querer curtir, cara, mas olha como é que tá, velho. Você não pode sair na porcaria da rua. Você mora no Rio de Janeiro. São Paulo também tá difícil, tá complicado, mas você mora no Rio de Janeiro, velho. Você não consegue sair na rua, velho, direito. Você vai ser assaltado. Se você mora lá no morro, você mora nas quebradas lá do Rio. Você, cara, troca de tiro, é faccionado, é tudo dominado por facção criminosa. Então, tipo, a situação do seu país, do seu estado, da sua cidade, ela tá um tanto quanto complicada, você entende? Então, é preferível que você não se encante apenas com shows, e sim com algo mais concreto, algo que vai melhorar de fato a sua vida, né? Algo, por exemplo, diminuir a criminalidade, pô, isso vai ajudar, entendeu? O show da Madonna, que vai ser uma vez, você vai ver ali. Não vai durar não são nem 24 horas, porque não é um dia, dura, sei lá o quê, 8 horas, não sei se dura 6 horas a porcaria do show. Vai ficar 6 horas pra ficar os outros dias, todas as outras horas do ano sofrendo na mão do crime. Mas você quer o show? Porque o showzinho é legal, né? Porque você tira foto lá pra postar no Instagram. É isso aí que é um pouco do Brasil, né? Espero que mude. Enfim, com o crescimento do Renan, eu acho que isso vai mudar. E também tem uma matéria aqui do Metrópolis, falando que essa aqui é recente, de hoje, né? Dia 28/5, então mais conhecido como hoje, que eu estou gravando. Mercado fecha portas para Flávio, flerta com Renan Santos e torce por outsider. Empresários que antes disputavam a agenda do pré-candidato, agora negam encontro diante do desgaste provocado pelo caso de Daniel Vorcaro. Aí aqui eles falam um pouco sobre como o Flávio Bolsonaro era disputado antes, né? As pessoas queriam falar com ele e hoje ele tá um pouquinho, tá em queda. As relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e as desconfianças de que há mais do que se sabe até agora fecharam portas que o pré-candidato ao Planalto havia conseguido abrir. A coluna apurou que, entre os maiores empresários do país, há quem mande dizer que está sem tempo para receber Flávio até 2050. Isso aqui é até ironia, né? No período pré-Vorcaro, existe o Flávio Bolsonaro pós e pré-Vorcaro, né? Então, no período pré-Vorcaro, uma agenda com filhos de Bolsonaro era disputadíssima. O sentimento é o mesmo no entorno de Flávio. Quem vai emprestar credibilidade a um candidato que pode ser abatido a qualquer momento por novas denúncias. Fica uma situação complicada. Segundo a matéria aqui também, como na política não existe espaço vazio, Renan Santos, do partido Missão, tem ocupado o vácuo e despertado a atenção desse grupo que se decepcionou com Flávio. A coluna apurou que já tem gente graúda. Caramba, gente graúda conversando com o Renan. O problema é que, na Faria Lima, muita gente já diz que irá votar em Renan porque não consegue digitar o 13 de Lula e nem o 22 do PL, né? Do Bolsonaro, no caso, né? Do candidato do Bolsonaro. Ao mesmo tempo que se perguntam, mas e se ele ganhar, né? Fica aquele dilema um pouco, mas é bom saber que já existe uma certa tendência, né? Eles não estão ignorando mais o Renan. Às vezes você vai atacar, às vezes a gente vai ver ele sendo atacado, às vezes a galera vai estar puxando sardinha pro lado dele, né? Vai estar gostando dele, mas tudo bem, não importa se é ataque ou se eles estão elogiando. De qualquer forma, ele vai ser mais visto, entende? É claro que é preferível que as pessoas falem bem, mas não tem problema se eles falarem mal também, isso é visibilidade. E aqui eu também queria trazer aqui nos últimos 3 meses o nome do Renan Santos. Acho que minha cara tá ocupando aqui, vou ficar aqui, ó. Então, Renan Santos, eu botei aqui últimos 3 meses, como cresceu aqui no Google Trends, tá? Cresceu como nunca. Dia 15 de maio, né, esses dias aí, bateu o recorde, tá? Então, se a gente for ver o crescimento dele, ó, vamos botar no último ano. Como cresceu a pesquisa pelo nome de Renan Santos. Olha isso, cara. Se a gente for ver, ano passado, tipo assim, era um nada. Ninguém sabia exatamente quem é Renan Santos. E aí, começou a crescer, né? Isso aqui foi antes dele falar que era candidato, foi mais ou menos no final do ano, que saiu uma pesquisa com o nome dele, se eu não me engano. E aí ele começou, se colocou realmente como um pré-candidato à presidência da República. E olha como cresceu, cara. Olha como tá crescendo. E chegou aqui, nesse ponto. Ele não vai parar aqui, né? Aqui tá no 100, porque é relativo à pesquisa em relação ao nome de Renan Santos. Então chegou no 100 no máximo dele, né? Se ele passar, se tiver um número maior de pesquisas, né, vai ser o novo 100. Esse 100 de agora vai cair, entendeu? E aí vai ter um novo 100, porque... Vocês entenderam, acho que deu pra entender. Então agora ele tá sendo mais pesquisado que nunca, e eu espero, daqui um mês, muito provavelmente, ele vai estar sendo mais pesquisado ainda do que nunca, e assim vai, até ele ser eleito presidente do Brasil. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve, tamo junto, falou!